paz, Senhor. Quero cumprimentar a todos. De novo. Boa noite. Não é boa noite. Senhor, eu gostaria de convidar todos para nós refletirmos a respeito de uma palavra, uma passagem da Bíblia que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17. Mas antes de nós refletirmos nessa passagem, nós vamos estar orando ao Senhor para que Ele venha nos conduzir, nos orientar, e estaremos também louvando um hino para a glória do nome do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos nesse momento por a oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos estarmos aqui, Senhor, no propósito de ler a Tua palavra e também de compartilhar a mesma com todos aqueles que tiveram a oportunidade de assistir esse vídeo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha nos orientar e que o Senhor venha revelar a Tua palavra através do Teu Santo Espírito. Que essa palavra ela venha surtir efeito na minha vida e na vida de todos eles, de todos aqueles que forem alcançados por ela. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, porque nós somos totalmente dependentes de Ti. E na mesma oportunidade eu quero te pedir pela nação brasileira, quero te pedir pelos meus irmãos missionários, pelos meus irmãos que estão aí fazendo a Tua obra, levando a Tua preciosa palavra, porque nós temos uma ordenança que é pregar o Seu Evangelho. Que nós possamos ter sabedoria, ser direcionado pelo Teu Santo Espírito para usar os meios de comunicação do nosso século para propagar o Teu Evangelho. Seja conosco, pois o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você não desistiu, não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isto é mistério de Deus com você.
Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofício. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Glória a Deus. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofício. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ofício. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Glória a Deus. Nós possamos também meditar na letra desse louvor, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Nós somos a imagem nós somos verdadeiramente a imagem e semelhança de Deus. Então que nós possamos, em nome de Jesus, refletir a imagem de Deus, para que o mundo possa ver e contemplar que Deus está na nossa vida, que Deus tem um chamado na nossa vida. E eu gostaria de compartilhar aqui, como eu falei, a palavra de Deus, segundo nos escreveu São Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, que fala essa passagem sobre um jovem rico, e diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão o que é Deus. Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não fraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas riquezas ou muitas propriedades. Então Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E nós precisamos refletir a respeito dessa passagem, porque nós vemos um jovem rico, e em algumas outras versões nós vemos também falando que era um príncipe,
cheio de suas riquezas, cheio das suas heranças, das suas propriedades. Mas ele se achegou a Jesus. E ele chegou se aproximando do Senhor Jesus e com elogio já chegou e disse: bom mestre. E o Senhor fez uma indagação para ele: por que me chamas de bom? Bom é um só, senão o Deus. E ele tinha um questionamento, ele tinha uma pergunta, e ele perguntou para o Senhor Jesus: o que farei para herdar o reino dos céus? E o Senhor falou: tu conheces os mandamentos? E ele, todo orgulhoso, respondeu para o Senhor Jesus: sim, tenho praticado desde a minha mocidade. Né? Quais são os não matarás, não adulterarás, honrar pai e mãe. Tudo isso ele conhecia de cor. E ele quis, diante do Senhor, ostentar sua sabedoria, ostentar o seu conhecimento. Mas o Senhor, ele não olha pela aparência. O Senhor olha para o coração, ele olha para o conteúdo. O Senhor, ele sonda os nossos corações. Apesar daquele jovem rico, aquele jovem, ele se aproximou do Senhor Jesus com elogio, né? Com palavras bonitas. Deus sondou o coração daquele jovem e viu que ainda lhe faltava algo. Via que diante daqueles elogios, ele queria simplesmente camuflar algo mais íntimo no seu coração. E o que seria isso? O amor à riqueza, aonde o Senhor falou sobre os mandamentos, que ele bem conhecia todos os mandamentos do Senhor, e o Senhor falou para ele: muito bem. Em outras palavras, parabéns, você tem cumprido todos os mandamentos, você tem conhecido a minha palavra, mas lhe falta algo. Ainda tem algo ainda oculto ainda no seu coração que ainda falta para que você venha ser completo diante de mim. O Senhor vai falar para ele: agora então você vai lá, pega todos os seus bens, vende, reparte o que você adquiriu com a venda com os pobres e vem e me siga. Aquele jovem que chegou altivo, cheio de elogios, cheio de palavras bonitas, logo teve o seu semblante abatido. Porque na realidade, o seu coração, o seu tesouro era aqui na terra. O seu coração estava na sua riqueza. E ele se entristeceu quando o Senhor falou que era necessário ele abrir mão da sua riqueza. Era necessário ele abrir mão do seu tesouro e seguir Jesus. E ele se entristeceu e saiu. Foi-se embora. E o Senhor, diante daquela oportunidade, ele virou para os seus discípulos e falou: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. O Senhor estava dizendo que os ricos não serão salvos? O Senhor estava dizendo que ele é contra riquezas, contra os bens materiais? Não. Ele não é contra a riqueza. Ele não é contra as pessoas que têm uma vida econômica bem sucedida. Pelo contrário, nós vemos muitos homens de Deus citados na palavra de Deus como patriarcas, Abraão, como nós vemos o caso de Jó, que era o mais rico do Oriente, e muitos outros que eram prósperos, que eram ricos, e assim mesmo serviam ao Senhor. Mas o cuidado que nós temos que ter ao adquirirmos algum tipo de riqueza é que o nosso coração não esteja na riqueza. Porque o Senhor diz na sua palavra que nós temos que ajuntar tesouro no céu, onde a traça não come e nem o ferrugem rói. Então nós precisamos verdadeiramente ter o nosso coração nas coisas do reino. E esse jovem, seu coração estava firmado na sua riqueza, estava firmado nos seus bens. De maneira nenhuma ele poderia fazer parte no reino de Deus se ele não abrisse mão de tudo aquilo que atrapalhava. Nós vemos exemplo também que fala sobre
O homem sensato. O homem sensato também é uma parábola que o Senhor falou aos seus discípulos, de um fazendeiro, que ele naquele ano, a sua colheita ia ser muito próspera. Então ele olhando para aquela colheita, ele observando como aquela colheita ela estava próxima, ele falou ao seu coração, né? Que naquele ano ele iria colher muito, que ele ia ser próspero. E bateu nele uma preocupação, porque ele observou que o celeiro que ele tinha era muito pouco para armazenar toda aquela colheita que ele ia receber naquele ano. Então ele pensou no seu coração: o que vou fazer? Já sei, vou derrubar esses celeiros e construirei celeiros muito maiores para armazenar toda a colheita que eu irei ter nesse ano. E assim ele fez, propôs no seu coração, e assim ele fez. E quando estava tudo pronto, a sua colheita ali bem armazenada, tudo bem guardadinho, ele olhou aquela prosperidade e ele falou para a sua alma: alma, descanse, se glorie, porque tu terá riqueza ou terá prosperidade por muitos anos. Estava ali ele, com seu coração na sua prosperidade, na sua riqueza, na sua colheita, nas coisas materiais, e de repente fazendo planos futuros, né? Só que ele foi surpreendido por uma grande forte voz que disse: louco, hoje mesmo pedirei a tua alma, e que o que tu tem preparados para quem será? E aquele homem foi colhido, e toda a sua riqueza, todos os seus bens, toda a sua colheita, seus grandes celeiros que ele preparou, de nada adiantou. Então essa reflexão para a minha vida, para a tua vida, que verdadeiramente nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. A demais coisa o Senhor acrescentará na nossa vida. Nós temos que verdadeiramente buscar agradar o Senhor, como aquele mancebo ele relatou, que ele conhecia todos os mandamentos do Senhor, que ele, né, sabia que não poderia adulterar, ele sabia que não podia roubar, ele sabia que ele tinha que honrar sua mãe e o seu pai. Mas ele tinha o seu coração na sua riqueza, ele tinha ali uma falha, ele tinha ali uma dificuldade. E é para mim e você refletir qual é a nossa dificuldade. O que é necessário nós abrirmos mão para nós seguirmos ao Senhor com muita alegria. Servir ao Senhor, né, com prontidão, servir ao Senhor de todo o nosso coração. O que seria necessário o Senhor chegar para mim hoje e dizer: olha, é necessário você abrir mão disso. É necessário você abrir mão dessa situação para que você possa me servir por completo. Porque Deus não nos quer pela metade. Então que nesse momento nós possamos nos autoexaminar, como o apóstolo Paulo ele diz lá em Coríntios, que examine pois o homem a si mesmo. Ele fala isso no momento da administração da Santa Ceia, mas isso é algo que nós precisamos nos examinarmos constantemente, para que nós venhamos entender e nós observarmos o que ainda falta, para que nós possamos verdadeiramente estarmos de acordo com a vontade do Senhor. Nós sabemos que nós estamos aqui nesse mundo, é um aprendizado, né? Nós estamos aqui buscando nos aperfeiçoar diante do Senhor, nós estamos aqui buscando a nos consagrarmos, a nos separarmos para o Senhor, e cada dia nós precisamos nos achegar mais a Deus, para que nós venhamos aprender o que o Senhor quer de nós. E estamos prontos a abrir mão, porque aquele jovem se aproximou do Senhor Jesus, ele fez a coisa certa, ele foi até Jesus. Ele indagou Jesus a respeito das suas dúvidas, mas na realidade ele não queria ouvir a resposta. Isso muitas das vezes acontece conosco. Nós fazemos indagações com o nosso Deus, nós queremos resposta do nosso Deus, mas muitas das vezes a resposta que o Senhor nos dá não é a resposta que nós gostaríamos de ouvir. Talvez nessa hora você está precisando ouvir uma resposta de Deus. Talvez você necessite que o Senhor te oriente de alguma maneira. Talvez você queira que Deus te dê um sim, mas o que Ele tem para dizer nesse momento é um não. E muitas das vezes, para a gente fazer a vontade do Senhor, dói. Mas é gratificante quando nós abrimos mão de nós mesmos, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios conceitos, para ouvir a voz do Senhor, para nós darmos crédito à palavra de Deus,
Porque o Senhor é aquele que nos conhece, Ele sonda o nosso coração. E Ele conhece o nosso pensamento, Ele esquadrinha o nosso pensamento. E a Bíblia diz que um coração quebrantado não rejeita a Deus. Talvez nesse momento você está cheio de dúvidas, cheio de conflitos, cheio de perguntas para fazer ao Senhor. Mas que você esteja também pronto a ouvir a resposta de Deus. Porque o Senhor, Ele tem resposta para tudo. Ele tem resposta para a nossa vida. Ele tem resposta para os nossos conflitos. Porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. E Ele nos ama. Como Ele diz aqui que quando o jovem rico se aproximou do Senhor e questionou o Senhor olhou e viu a sua dificuldade. Mas o Senhor o amou. Antes de tudo, o Senhor o amou. Porque o Senhor, Ele nos ama, independente da nossa condição. Ele nos ama. Então, que Deus venha abençoar cada um de nós, que nós vamos entender que nós precisamos abrir mão para que nós possamos agradar ao Senhor. Precisamos ter o nosso coração voltado para Deus, voltado para o alto, porque nós somos peregrinos. Nós vamos somente passar. Estamos passando um tempo aqui. Então nós não temos tesouro aqui na terra. Então não fica apegado com as coisas deste mundo. Porque Jesus, Ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. Ele vai vir nos levar. E que nós não devemos fazer como a mulher de Ló. Né? Que quando Deus mandou os anjos destruir Sodoma e Gomorra, que arrancou Ló e sua família com suas mãos fortes de lá, de Sodoma, e falou para que eles não olhassem para trás. Mas aquela mulher estava com seu coração naquela riqueza, estava com seu coração naqueles jardins, e quando ele foi arrancado com força daquele lugar, ela olhou para trás. E ela se tornou uma estátua de sal. Você sabe por quê? Porque o seu coração estava naquela cidade. Então, que o meu coração, que o teu coração seja do Senhor. E nós possamos fazer como o salmista, ele aconselhou, ele fez e nos deu exemplo, nos aconselhou, que ele disse: escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ele. Então que nós vamos esconder a palavra de Deus no nosso coração, para que nós não venhamos pecar contra o nosso Deus, abrindo mão da sua vontade, abrindo mão das suas promessas, abrindo mão dos seus projetos. Mas que nós vamos entender que o que Deus tem para nós é muito melhor. Que você venha entender que o que Deus tem para a tua vida é muito melhor. Então que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa consciência e que nós vemos cada dia refletirmos na palavra do Senhor. E que nós possamos, se achegar a Deus para tirarmos as nossas dúvidas. Mas que nós estejamos prontos também para ouvir a resposta de Deus. Porque o nosso Deus, Ele sempre sabe o que é melhor para nós. E nós estaremos encerrando. Para terminarmos, nós vamos louvarmos ao Senhor com um hino. E que você possa meditar na letra desse hino. Eu e a minha filha Ana Júlia. Que Deus abençoe. Tudo dessa terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele que criou os mares, fundou os rios em suas margens, sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a Ele? E quem conhecerá sua morada? Aquele que renuncia, as mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Abre-se a porta aí, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo Ele é Rei e digno do meu louvor.
Abre-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo ele é Rei e digno do meu louvor. O Senhor, Deus. Senhor dos exércitos e Rei. Abra-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo ele é Rei, é digno do meu louvor. Abre-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que ele é Senhor. Além de tudo ele é Rei, é digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é Senhor dos exércitos e Rei. Glória a Deus. Até uma próxima oportunidade e que Deus abençoe todos vocês. E eu encerro orando em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, graças te dou mais uma vez por essa oportunidade de nós tivermos de refletir um pouco a respeito da tua palavra. Quero, Deus, te agradecer por essa oportunidade, quero te pedir pela vida desse povo, dessa nação brasileira, pela vida do nosso presidente, pela vida das nossas crianças, dos nossos jovens. Quero te pedir, Senhor, que as tuas mãos possam estar constantemente sobre as nossas vidas, porque a tua palavra diz que tu é um Deus que tem cuidado do seu povo. A tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. E o Senhor seja conosco, o Senhor continue nos abençoando, pois é que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.